Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje a gente vai falar de uma obra onde na verdade estão condensadas duas obras distintas. Que é esta edição aqui, onde está contida a obra Sobre a Vida Feliz e a outra Sobre a Tranquilidade da Alma, do Sêneca. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa obra. Bem, então esclarecendo aqui, assim, o Sêneca, ele é um dos maiores filósofos estoicos de todos. Talvez ele só seja menor em termos de nome do que o próprio Marco Aurélio, por uma razão simples. O Marco Aurélio foi imperador, enquanto o Sêneca também foi uma figura muito influente em Roma. Ele foi um senador, foi um alto burocrata, enfim, acabou no final da vida tirando a sua própria vida. Enfim, ele foi uma figura muito influente na época dele. Ele tem uma história de vida muito peculiar que se confunde com a própria história de Roma, de forma que ele é uma figura central para você entender a história e o pensamento romano. Eu, em algum momento futuro, vou trazer alguma biografia dele, porque de fato ele é um personagem fascinante, sobretudo quando você conhece as ideias dele contidas aqui nesta obra. Bem, começar em termos físicos, né? Porque assim, são duas obras em uma aqui, na verdade, né? Este livro aqui faz parte da edição da editora Garnier, que é maravilhosa. Todos os livros dela têm essa proposta de ter uma capa almofadada, com detalhes em dourado, figuras em alto relevo, fitilho, né, que é essa fita que serve para você demarcar, salvar sem precisar de alguma outra coisa. Enfim, é uma edição soberba, assim, contracapa muito bonita, enfim, é uma edição assim espetacular. Só que em si não existe nada demais, mas todo o material é de extrema qualidade, porque esta edição aqui ela é encontrada vendida à parte, mas eu comprei ela junto de um box, que é este aqui, que também é ricamente detalhado, enfim, muito bonito, onde veio tanto Meditações de Marco Aurélio quanto um outro livro que é Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, que também faz parte dessa coleção, que eu vou trazer aqui futuramente, né? Todos esses livros fazem parte, portanto, eu comprei e adquiri eles no mesmo box, que depois, como sempre, eu vou deixar o link aqui depois na descrição. Pois bem, centrando-se então aqui na análise concreta do livro. Esse livro, ele, como tudo, né, do Sêneca até então, ele ele não escreveu tratados ou diálogos como Platão, enfim. A estrutura que se tem aqui é a estrutura de epístola, que é uma coisa que a Igreja Católica preservou bem na sua tradição, que é basicamente assim, epístola é uma carta dirigida a alguém, só que ela tem teores mais profundos e filosóficos, de forma que você pode abstrair os princípios filosóficos dali e ler no sentido de aprender com o que é exposto ali. Então, na verdade, essas aqui são duas cartas que o Sêneca escreveu, dirigidas a duas pessoas distintas. Sobre a vida feliz foi para o irmão dele, o Gaio Sêneca, e a tranquilidade da alma, não me recordo para quem, mas foi para algum amigo dele lá de Roma, do contexto da época que ele estava vivendo. Então essas duas epístolas, as duas cartas, tinham o objetivo de fazer duas exortações distintas. Evidentemente elas não têm esses nomes, né? Elas adquiriram o nome depois em função das pessoas que estudaram a obra dele e tentaram organizar da melhor forma possível o pensamento dele. Então, essa primeira carta, essa primeira epístola dirigida ao irmão dele, se chama Sobre a Vida Feliz. Por quê? Porque em meio à discussão você vai lendo assim uma leitura extremamente agradável, porque é um diálogo, é uma carta dirigida a uma outra pessoa. É uma leitura extremamente acessível, extremamente fácil de entender. E o Sêneca ele busca desenvolver a tese dele, que é basicamente o seguinte: o que seria a tal vida feliz? E o que ele defende na epístola é que a vida feliz é uma vida orientada pela virtude por um lado e pela moral do outro. Pela moral não, pela razão, perdão.
O que, assim, você tem que entender de forma muito clara que esses conceitos tinham conotações completamente diferentes para o cidadão romano da época. O que é a virtude? Virtude vem do latim, que é virtu. Virtu é força. Então, a virtude seria uma força de caráter, uma força interior, uma disposição interna para lidar com as adversidades. De forma que, se você tem muitos problemas, por exemplo, na sua vida, você tem a virtude da disciplina, que seria o quê? Seria essa força interior no sentido de aplacar este caos interno, e essa virtude seria o meio que te possibilitaria de concretizar isso. O exemplo não é o melhor de todos, mas assim, é muito difícil explicar esses conceitos filosóficos de uma outra maneira. Mas, novamente, virtude é força interior, é força de caráter, é disposição de vencer uma adversidade externa ou um defeito que você tenha. Virtude é o êxito, a habilidade de lidar com certos aspectos da vida movidos por esta força interior. Dentro da cultura romana, né, evidentemente. Então, a virtude, por um lado, era isso. E a razão, por outro lado, era uma outra coisa. A razão vem da palavra ratio, que é o mesmo ratio de onde vem a palavra raiz na matemática, por exemplo. Então, você pega a raiz do número 4, que é 2. Por que isso? Porque o fundamento do número 4 é o número 2, uma vez que o número 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo, né? Então, assim, essa é a ideia de razão para dentro da antiguidade clássica, né? Isso já veio dos gregos, né? Então, basicamente, o que o Sêneca faz nessa obra é falar para o irmão dele que a verdadeira vida feliz você adquire por meio destes dois aspectos. O exercício da virtude, ou seja, o exercício do poder interior, da vontade, no sentido de vencer as adversidades internas e externas da vida, e a razão, que, neste sentido, é a capacidade de você perceber o fundamento das coisas. Então, uma pessoa, por exemplo, razoável, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que consegue entender o fundamento das coisas, dos problemas, entende? Então, razão não é meramente você ser lógico e como hoje a conotação sugere, né? Razão é uma pessoa racional, uma pessoa razoável, seria uma pessoa com uma boa capacidade de discernimento, de entender o fundamento dos problemas. Então, basicamente, o que o Sêneca defende é isso. A ideia de que a verdadeira felicidade seria o caminho da virtude e da razão. Ou seja, se você é uma pessoa dotada desta virtude no conceito romano e da razão nesse conceito também dos romanos, da antiguidade clássica, isso traria para a sua vida a ideia da verdadeira felicidade e da realização. De forma que, se você não for uma pessoa virtuosa e não for uma pessoa razoável, você jamais será feliz em qualquer posição que seja. E o segundo ponto deste livro aqui é a ideia da tranquilidade da alma. Então, se na primeira parte do livro nós temos essa carta dedicada ao que eu acabei de falar para vocês, nessa segunda ele faz uma exortação, um diálogo com essa outra pessoa, um amigo dele, em que ele discorre sobre o que de fato traria a tranquilidade da alma, né? Então, assim, sobre a vida feliz seria um caminho em direção à realização de uma coisa, de uma vida feliz, né, em meio ao nosso breve momento aqui na vida, junto às outras pessoas, a nossa existência, o que a gente chama de vida, né? Ao passo que a tranquilidade da alma seria fruto de uma outra habilidade, de uma outra virtude, que é um conceito romano, que na verdade foi dado dos gregos, de artaráxia, que é um conceito complexo, mas é basicamente artaráxia a melhor, talvez, palavra para descrever isso seria fortaleza. A ataraxia seria a capacidade de você ter uma integridade interior que te permitisse sobreviver às adversidades externas, de forma que os problemas da vida não te afetem. Então, a ataraxia seria essa realização humana no sentido de ter esta força interior para lidar com as adversidades da vida.
Então, basicamente, a tranquilidade da alma surge exatamente quando você tem essa serenidade diante dos problemas da vida. Não é a falta de problemas, porque a falta de problemas não existe. Nós sempre enfrentaremos problemas, esses problemas sempre vão estar aí. E o que determina isso é a nossa habilidade de lidar com esses problemas. Então não existe uma vida tranquila, onde simplesmente a vida não tem problemas. Uma vida sem problemas é uma vida que, na verdade, tem um outro problema que é gigante, que se chama tédio. E o tédio chega a matar pessoas. Então, a verdadeira felicidade, neste sentido aqui, do que ele defende aqui, a vida feliz seria o exercício da virtude e da razão. E nessa outra carta, onde ele dirige a esse outro amigo, ele defende a exortação dessa artaráxia, dessa habilidade de ter esta fortaleza interior para lidar com as adversidades da vida. Pois bem, poucas vezes na minha vida eu li alguém que consegue escrever tão bem, de uma forma tão gostosa como Sêneca. É impossível você ler este livro aqui e não ficar apaixonado por tudo que o Sêneca fala, pela maneira, pela simplicidade. E é por isso que é tão bom ler os filósofos estoicos, porque... Acho que falei muito, né? Os estoicos, então, têm essa habilidade de escrever bem, escrever simples e ser extremamente acessível tudo que eles falam. O Sêneca, por isso mesmo, é um dos maiores expoentes disso, porque ele consegue... Você lendo isso aqui, você sente que você é um amigo dele. Ele tem uma habilidade incrível de falar de uma maneira simples e ao mesmo tempo profunda. Eu não poderia dar uma outra nota a este livro, senão 10. Eu acho que eu nunca dei uma nota a um livro de alguém que fosse perfeito, né? Mas a verdade é que tudo neste livro aqui é perfeito. Tanto o aspecto físico dele, quanto o interior da obra. Então, eu preciso dar 10 para... Na verdade, todos esses livros aqui mereciam a nota 10, né? Porque é incrível, né? Toda essa coleção do Sêneca e do Marco Aurélio. E eu não sei se você sabe, mas eu sou um parceiro da Amazon. E por causa disso, eu vou permitir que você tenha acesso a essas obras por meio tanto do... Eu sempre deixo um link aqui embaixo, né? Mas caso você esteja me vendo de uma TV, você pode ter acesso a esses livros por meio destes links aqui acima. Basta você escanear por meio do QR Code. Vai te remeter ao site da Amazon e do Mercado Livre, porque eu sou parceiro das duas empresas. Eu vou deixar essa edição mais bonita na Amazon e uma versão mais simples, mas essencialmente a mesma obra, no Mercado Livre. Então basta escanear aí, corra, aproveite. A promoção fica por tempo limitado. Só você ir lá e aproveitar este livro que é maravilhoso. Então corra lá, aproveite a promoção. É isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. E desculpe a tosse. É a primeira vez que me acomete um vídeo aqui. Mas usando os ensinamentos estoicos de Sêneca, eu vou aplicar isto aqui e exercer a minha artaráxia e levar na serenidade esse pequeno problema. Não vou fazer outro vídeo. Fica aqui com vocês como um exemplo prático do que é isso. Essa habilidade de você lidar com as adversidades e seguir adiante, movido por algo maior, por um propósito. E esse vídeo ficou bem bacana porque ficou um exemplo bem prático do que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Então fiquem à vontade na seção dos comentários. Aproveitem lá o livro. Realmente é um livro nota 10. Ele, realmente, o Sêneca é incrível. E é isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.